Nosso tema ao longo desse período de setembro / outubro, né, tem sido Ame a Sua Igreja. Não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Hebreus 10, 25 é a nossa divisa. E hoje a nossa temática é honrar. Aí nós temos um pequeno grupo na casa, um café de idosos na casa, mas é um pequeno grupo, né, também, na casa do irmão Silas e da irmã Janete. Temos ali o pastor João ao fundo, pé da irmã Venésia ali, o irmão pastor Álvaro abraçando o irmão Silas e o pau de selfie aqui tirando a selfie, né? Eu, no caso ali, fazendo a selfie. Os 3 pastores da igreja. Por que está essa foto aí conosco, né? Com os 3 presentes aqui num serviço fora do prédio da igreja, numa casa. Isso aqui é providencial, é propositivo. A ideia é que nós, como pastores, estamos tentando cuidar da membresia da igreja, não para fazer funcionar cada vez mais e melhor os eventos que a gente faz aqui dentro desse prédio. Nós sim usamos e louvamos a Deus por esse espaço que foi construído com muito sacrifício por aqueles que vieram antes da gente, e alguns estão com a gente até hoje. Mas a nossa vida aqui é para ajudar na vida lá fora. Porque a gente aqui é treinado e é comissionado para brilhar diante dos homens. E eu sei que é difícil em tempos de tanta dificuldade com lideranças, com pastorado, muitos escândalos na área da política, empresariado, até mesmo a galera que milita na causa do pobre, da injustiça social, né, da denúncia de falta de boa distribuição de renda. Quanta gente que há se aproveitando da liderança que tem para se promover, seja qual bandeira for. Tem gente pobre, tem gente rica, tem gente de direita, de esquerda, tem gente do hemisfério norte, do hemisfério sul, do ocidente, do oriente. Tem gente de país subdesenvolvido, país emergente, país desenvolvido, rico. Tem gente preta, tem gente branca. Não sei quantos viram aí as denúncias do ministro dos Direitos Humanos, né? Um preto denunciado de assédio contra mulheres. Não sei quantos têm acompanhado a novela que está virando aquele tal do P. Diddy, aquele artista e ao mesmo tempo empresário, né? Da indústria fonográfica, de música americana. Tantos escândalos. E aí você encontra Eminem, um branco, denunciando os pecados de um preto, que é o P. Diddy. A gente vê que está com todo mundo. Está todo mundo no pecado. Não tem ninguém que possa sair disso. A igreja não milita nas bases das militâncias humanas e humanistas. Ela milita a partir do evangelho, em que em Cristo não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre. Todos são um em Cristo. Mas fora de Cristo também não há homem, não há grego, não há mulher, não há judeu, porque todos são pecadores sem Cristo. Todos estão sem a glória dele. Quer oprimam durante um tempo, quer sejam oprimidos durante outro tempo, ou façam um amálgama dos dois, dependendo da perspectiva que se veja, com que se olhe. E tem sido de fato difícil, porque até gente que fala em nome do evangelho cai. E a gente vê escândalos como esse, que já virou público, por exemplo, da Bola de Neve Church, em que o líder maior é denunciado publicamente, tem medida protetiva para sua esposa por causa de violência dentro de casa. Steven Lawson, um dos maiores pastores reformados do nosso tempo, desse século, é denunciado por adultério, ou pelo menos pelo flerte com uma mulher, e é afastado do seu ministério. O Seminário do Sul dos Estados Unidos, a Convenção do Sul, que é a maior do mundo, dos batistas, encontrou mais de 800 casos de abusos dentro de igreja, que foram acobertados por liderança. Vivemos um tempo muito difícil para honrar liderança. Isso é fato. Concordam? Sim ou não? Muito difícil. Isso acontece em casa. Homens que deveriam ser protetores, guardadores dos seus lares, durante a pandemia houve um aumento absurdo da violência doméstica, porque esses homens ficaram mais tempo dentro de casa. E quem era para proteger estava violentando. Difícil mesmo. No entanto, não é porque há acidente na rua que você deixa de ir para a rua todos os dias. Não é porque tem homem que usa faca para esquartejar corpos, para estuprar mulheres, que você deixa de confiar no açougueiro que usa faca também. Nem você joga as suas fora.
Há que se honrar pessoas que sejam tementes a Deus. Há que se honrar pessoas que queiram servir ao Senhor com as suas vidas fielmente. É ordenamento bíblico isso. Não só quem nos agrada em tudo, mas Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, quando ele ordena que nós honremos o rei, ele não está falando de um rei temente a Deus, senão de Nero, que mandaria matá-lo, que mandou matar Paulo. Quando Paulo escreve em Romanos 13 que devemos respeitar e honrar as autoridades instituídas, ele diz que elas são instituídas por quem? Por Deus. E ele também fala do imperador, o homem que viria mandar matá-lo, que era Nero. Não temos desculpa para não honrar quem está na liderança. Honrar é respeito ao instituto da liderança e não bajular os erros de uma pessoa. E na igreja, irmãos, acontece algo muito importante. A gente vai encontrar no final desse sermão, desse estudo, com base no 7º capítulo do livro de Tony Merida, Ame a Sua Igreja, nós vamos encontrar um clamor a que se honrem pastores. E hoje eu quero pensar sobre isso com vocês. Requerer honra, isso pode, Arnaldo? Está na regra, diria Galvão ao Arnaldo César Coelho, quando estava na ativa. A Bíblia fala que quem pede honra para si mesmo é tolo. Pois é. Então, perguntando, isso pode? Depende. Se for para se autopromover, não. Olha só, leiam comigo Filipenses 2:3. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Apóstolo Paulo escrevendo isso. Olha 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, ele falando dele mesmo. Vamos juntos? Pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja Paulo aqui falando com humildade a respeito de si e chamando as pessoas a se considerarem inferiores ou menos importantes que as outras, que estivessem sempre numa visão de baixo para cima, num serviço predisponível, sempre predisposto ao outro. Bom, então pode? Depende. Para autopromoção não. Mas e se for pelo bem dos outros? Sim. Você pode pedir honra para você. Paulo fez isso. Olha o que ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 15 e 16. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. O mesmo Paulo que disse, eu sou melhor do que os outros, ele disse, pare de tentar imitar os outros que estão aí tentando influenciar vocês, gente que são mestres em Cristo, porque eu sou o pai espiritual de vocês. Sejam meus imitadores. Havia lá um probleminha na cabeça desses pais, desses mestres, com quanto servissem a Cristo, estavam dando umas derrapadas, e Paulo lembra aos irmãos que pelo exemplo e pelas palavras que Paulo deu, ele tinha sim plantado confiança para que a igreja olhasse para ele e tivesse uma boa referência. Então ele fala, parem de olhar para os outros, olhem para mim, diria o pastor Marcos, lembra? Olha para mim aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, se for pelo bem dos outros, sim. Quantos pais nunca fizeram isso? Né? Quando os filhos estão fazendo uma coisa errada, aí o pai e a mãe falam assim para o filho, olha o que eu sempre te falei, olha o exemplo do seu pai e da sua mãe, o pai que está orgulhoso, quer se amostrar, quer se exibir. Não, quando um pai ou mãe fala isso para o filho é por quê? Olha onde nós chegamos com a nossa postura de vida, o que seus amigos, aquelas pessoas estão dizendo, diferente do que nós dizemos, não levou aonde nós estamos. Olha o que nos levou aonde estamos. Então olha o nosso exemplo, a gente faz isso com os filhos. Sim ou não? Vai acontecer, Guilherme. E não tem nada de exibicionismo nisso. É para ajudar os filhos a entenderem. Vocês têm uma boa referência, olhem para a gente. Então vocês estão entendendo o que a gente vai tratar aqui hoje. O que isso tem a ver com a sua vida amanhã, depois de ter Johnny Michael mais 4 anos na tua cola, ou você na cola dele, eu não sei. O que isso tem a ver com a sua vida espiritual, o seu casamento? Você vai ver ainda hoje. Tenha um pouquinho de paciência, por favor, tá? 3 verdades inescapáveis sobre o que Jesus está fazendo no mundo, irmãos. Está em curso um plano de Deus. Um plano de Jesus, aquele que revela o plano de Deus. E olha, ele começa assim. Primeiro, ele está purificando a sua igreja.
Desde quando Deus prometeu para Eva que o fruto do ventre dela pisaria a cabeça da serpente. Desde quando Deus disse para Abraão que o seu descendente, o que Paulo vai usar o singular na carta aos Gálatas para argumentar sobre a descendência de Abraão estar em Cristo e nele nós sermos aceitos por Deus. Desde quando Cristo veio ao mundo, desde que a palavra foi dada aos apóstolos e a doutrina deles permeou, fundamentou a obra da igreja, Jesus está purificando o seu povo. Se não, vejamos aí Efésios 5, versos 25 a 27, que dizem assim: Jesus entregou a vida pela igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Está em curso o plano de Deus pegar a gente e apresentar, Jesus nos pegar, e nos apresentar a Ele mesmo no último dia, através dessa santificação de vida e finalmente pela glorificação, Ele vai nos apresentar a si perfeitos, certo? Isso está em curso. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão, uma vez que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Ele é fiel e vai ser assim. Isso está em curso, ok? Agora a segunda verdade, ele usa pastores no processo. É o que está lá em Colossenses 1, 28 e 29. Texto que quando eu atentei para ele a primeira vez com vagar, com meditação mais lenta, mais profunda, eu já estava nessa igreja, eu li o livro do Albert Moller, Deus Não Está em Silêncio, e quando eu entendi esse texto, eu parei, fechei o livro e disse: não dá para mim, é sério demais isso aqui. O que Jesus está fazendo na primeira verdade? O que ele está fazendo? Ele está purificando sua igreja. Agora olha a segunda verdade, ele usa pastores no processo. Ele não faz isso diretamente, ele faz isso de forma indireta, através da instrumentalização de homens. E é isso que está em Colossenses 1, 28 e 29. Proclamamos, e Paulo se refere a quem lhe acompanhava na pregação do Evangelho, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um, com toda a sabedoria, e não é a dele, é da palavra, para apresentá-los maduros em Cristo. Perceberam? Nós estamos trabalhando para cumprir o plano que Jesus determinou, de apresentar a Ele uma igreja santa. Nós estamos trabalhando, advertindo a todos, ensinando a cada um, com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso, completem comigo pastor Álvaro e pastor João. Por favor, vamos ler depois aí as duas últimas linhas. Trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Eu disse: meu Deus, quer dizer que o teu plano em Cristo de apresentar a igreja santa e perfeita perpassa por usar a mim e aos demais pastores, para que então a igreja seja assim apresentada a Ele. E é por isso que eu tenho que trabalhar com tanto esforço, dependendo totalmente do poder dele atuando em mim. Misericórdia. Que Deus colocaria na mão de homens pecadores como nós, pastor Álvaro e pastor João, a obra perfeita de seu filho, de apresentar a si mesmo uma igreja perfeita. Está louco? Mas é uma verdade bíblica. Deus está fazendo isso no mundo. E a última verdade, podem ler comigo? Pastores geram... Vamos de novo, vamos juntos? Pastores geram a mutualidade da igreja. O que é mutualidade, irmãos? Uns aos outros. O que vai daqui para lá, vem de lá para cá, ok? Essa reciprocidade, tá? Olha o que diz Efésios 4, 11 e 12, leiam comigo, por favor. Jesus designou alguns para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Ou seja, se passa por pastores, o que Jesus quer, que é Ele apresentar a si mesmo a igreja santa e gloriosa, passa por vocês o trabalho horizontal de se cuidarem mutuamente a partir do que recebem de pastores e mestres. Nós somos responsáveis por preparar vocês
para realizarem a obra de Deus, que é edificar o corpo de Cristo. Por isso que esse parágrafo termina no verso 16 dizendo que, seguindo a verdade em amor, nós vamos trabalhar, segundo a justa cooperação de cada parte, a nossa própria edificação nesse amor. Veja, irmã Fernanda, nós hoje honramos ao Senhor, cantando a Cristo, ao Senhor, ao Santo Espírito, pela obra que Ele fez em nós. Verticalidade da honra. Agora vamos aplicar isso à horizontalidade. Nós devemos honrar a Cristo, que é o mentor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é fiel, isso vai dar certo. E aprove a Ele dar meios de graça para que esse plano seja consumado. A consecução desse plano passa por pastores que devem ser honrados quando são fiéis. E passa por membros, amigos de caminhada, que devem ser honrados quando são fiéis. A honra vertical deve ser manifesta na honra horizontal. E é disso que a gente está falando aqui. O quanto isso pesa para os pastores? Preste bem atenção nesses dois versos que vão aparecer, nessas duas partes da Bíblia que vão aparecer. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 3. Paulo está falando de liderança da igreja. Ele fala, ninguém pode lançar outro fundamento, Jesus Cristo. E nós da liderança temos que ver o que estamos construindo sobre esse fundamento. A obra que nós fazemos com a igreja, lavoura de Deus, edifício de Deus, verso 10 desse capítulo, será aprovada no final. E Deus vai dar galardão a quem merece galardão. Mas, olha que coisa, o fogo mostrará se a obra se destruir. Aliás, se a obra não tiver valor. Vai mostrar se vence ou se não vence. Aprovação. Tiago 3:1 é muito claro em dizer, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, então ele se separa da igreja nesse sentido, eu tenho um chamado que nem todos de vocês têm, nem é a maioria, nós os que ensinamos, ainda que seja tarefa de todos ensinarem, não só batizarem, conforme a grande comissão de Jesus em Mateus 28, há aqueles que são separados para o ministério da palavra, uma doutrina que nós batistas, inclusive, distinguimos, separamos em nosso compêndio de doutrinas. Deus chama algumas pessoas para o ministério da palavra, do ensino. Assim, Paulo, por exemplo, escreveu para Timóteo que aquele que fosse ser pastor deveria ser apto para ensinar. Então, nós que ensinamos com esse chamado peculiar, singular, seremos julgados com maior rigor. Tem noção disso, Ianes? Tem noção disso, Rafael? Viu, Timóteo? Que responsa, hein? Por mais que vocês pais tenham alguma responsabilidade sobre seus filhos, vocês, pais e mães, né, sobre seus filhos, vocês, homens e mulheres, uns com os outros, homens como chefe do seu lar, por mais que você tenha alguma responsabilidade sobre o seu irmão, naquilo que você doa e deve ser honrado por isso, pastores serão cobrados com um rigor maior pela abrangência do seu ensino. Todos nós sabemos disso, irmãos. Deus me livre e guarde um irmão da igreja cair. Como é triste quando uma pessoa cai da graça, como foi escrito lá em Hebreus 6. Mas quando um pastor de uma igreja cai, a gente sabe o efeito dominó que isso gera. É ou não é, irmãos? Quanta gente cai junto quando um líder referente, uma boa referência, trai o seu chamado. A gente precisa pensar o quanto que isso pesa para os pastores. Com base no que vocês estão vendo aqui até agora, eu acho que os irmãos estão acompanhando bem a argumentação, a gente sim deve honrar quem merece honra. E aí, o que pastores sérios devem esperar da igreja? Olha lá, primeiro, pode ler?
consideração. Irmãos, não é Colossenses 1, 28 e 29, isso é copia e cola. Isso é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 e 13, se não me falha a memória. Confira alguém para mim aí, tá? Perdão pelo lapso. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Essa é uma ordenança de Paulo para a igreja, irmãos. Consideração. Pastor, você está legislando em causa própria hoje mesmo? Tô, claro que estou, para o bem da igreja. Você tá com carência, pastor? Muita. Porque muitos irmãos não consideram como esse texto está dizendo, não. A gente deveria ter mais consideração por pastorado, sim. E eu louvo a Deus por aqueles que consideram, que fazem questão de mostrar com amor a sua máxima consideração. E veja, Paulo não está falando de considerar Jesus, o sumo pastor. Paulo não está falando de considerar o Santo Espírito ou o próprio Deus Pai. Ele está falando de pessoas humanas, pecadoras, que estão diante do rebanho. Honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. É engraçado que muitos irmãos da igreja falam que eu tenho que pisar um pouco no freio e delegar mais para que eu trabalhe menos. São os beijos que sempre ou quase sempre me chamam para poder fazer alguma coisa, e não só a mim, mas o pastor Álvaro, o pastor João. E a gente sim tem um trabalho árduo, porque nunca é suficiente a oferta de serviço, sempre é maior a demanda de necessidades. E ele diz, vivam em paz uns com os outros. A ideia é, não vivam brigando entre vocês, ovelhas e pastores. E glória a Deus porque nós temos crescido nisso, né, irmãos? Mas sim, o que pastores sérios devem esperar da igreja? Consideração. Outra coisa, o que a gente deve esperar das igrejas, irmãos? Sustento digno. O pastor está ganhando pouco, vai pedir dinheiro. Eu estava olhando para o Tiago, aí quando ele estava ali, agora há pouco, antes de eu chamar vocês, eu olhava para ele e disse, onde eu conheço esse rapaz? Seja bem-vindo, foi bom te ver aqui hoje. Aí eu fui ver que era do Free Food que estava vindo aqui na frente. Não lembrava de você lá, desculpa, eu estou ficando velho, tá? Mas vir visitar a igreja no dia que o pastor vai pedir dinheiro? O pastor está constrangido para falar isso? Não, estou não. Vocês estão chegando agora na igreja, podem ficar até um pouco assim, nossa, eu achei que tivesse uma igreja que não falasse disso desse jeito, né? Procure nos nossos históricos de mensagens dos últimos anos, qual foi a última vez que eu falei disso aqui. E depois, você tem um livro que tem 8 capítulos. Depois do 5º vem qual? Antes do 7º. E ele fala disso, irmãos, eu estou sendo fiel à literatura. Eu não vou pular. Pastor, não podia convidar alguém para falar? Poderia, mas eu me sinto muito à vontade para falar para a igreja sobre isso, porque eu estou em família, irmãos. Se de alguma forma constrange os irmãos, não me constrange em nada, tá? Eu falo de coração, porque Paulo fala isso com a igreja que ele amava também. Está escrito isso no texto, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18, quando Paulo prepara o jovem pastor para cuidar da igreja e de demais pastores, ele escreve exatamente isso. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro ou em dobrados honorários, ou de dupla honra, conforme algumas versões, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pregação pública, preparação de lideranças, aconselhamento, visitação, essas coisas em que a gente profere a palavra de Deus, não apenas administra a igreja estatutária e legalmente, mas aqui o exercício da palavra chegando à vida dos irmãos no casamento, seja diretamente ou indiretamente. Diretamente pela minha própria visita, meu aconselhamento, minha pregação. Indiretamente pelo meu preparo para novos líderes, outros irmãos que possam ensinar, pregar, visitar. Pois a Escritura declara, não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Paulo está dizendo que pastor é boi
pisando trigo. Eu sou o animalzinho que Deus colocou, você está na carroça atrás, colhendo lá as espigas, e o bichinho está puxando o carro. E aí você vai amarrar a boca dele, ele está fazendo você ganhar alimento, você vai amarrar a boca dele para ele morrer de fome? Essa é a ideia. E ainda, ele cita outro texto, o trabalhador é digno do seu salário. É muito triste o que fizeram com esse assunto em muitas igrejas por aí, pastores se enriquecendo ilicitamente. Mas isso não muda o fato de que a Bíblia tem um texto muito claro para falar, que pastores sérios devem esperar sim de suas igrejas sustento digno. O que pastores devem esperar da igreja? Vamos juntos? Obediência consciente. Não é obediência cega, que seria subserviência. É obediência de mente livre, ok? Está escrito lá em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. É claro, cada um dará conta de si, no sentido da sua salvação diante de Deus. Mas eu darei conta do que eu faço com os irmãos aqui hoje. Se essa palavra hoje for para me favorecer pessoalmente, fora do plano de Deus para a igreja, que é apresentar uma igreja santa e gloriosa para Ele, eu serei réu de juízo, serei cobrado com maior rigor. Mas se aquele texto que Paulo deu para Timóteo sobre o meu sustento, por exemplo, do pastor Alvo, do pastor João, ele é palavra de Deus, eu estou trazendo com fidelidade aos irmãos, o que eu espero é obediência consciente, sim. E aí serão os irmãos que prestarão contas de ouvir ou não ao que o Senhor fala. Que esses líderes possam fazer isto, o quê? Zelar pela alma de vocês, prestar contas com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Paulo está, aqui não, perdão, o autor aos Hebreus, o autor desconhecido, que alguns acham que foi Paulo. O autor aqui está dizendo que não é bom para a igreja que um líder não tenha o respeito, a submissão, a obediência consciente de seus liderados, porque isso faz com que eles façam a obra de Deus gemendo, como máquina sem óleo, rangendo. Não é fluido, isso perde alegria, e aí isso não faz bem para a própria igreja. E ainda, vamos juntos? Correspondência afetiva. Pastor, mas está carente mesmo, hein? Paulo também estava, lá, ó, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 6, versos 11 a 13, ele escreveu assim: ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também abram seu coração para nós. Como diria o teólogo Baby, você tem que me amar. Como é difícil quando numa igreja a gente encontra frieza afetiva com a liderança. Pais passam isso com o filho e sabem como é difícil. Você às vezes olhar um filho, abraçar e beijar os amigos de escola quando eles chegam à escola ou quando eles estão indo embora. E quando você está com o seu carro parado para buscá-los ou deixá-los, muito mal, um tchau, cachorro, paga outra conta agora. Pastor, foi recado para a Sara e para a Ana Luísa? Não, só foi vencido já em nossa casa, graças a Deus, viu? Às vezes rola, porque é aquela coisa de família, que é aquela distração, não é que não tem amor no coração, não. Mas se a gente deixar esse tipo de coisa, não, ele sabe. É aquele marido que passa a vida inteira agora sem falar com a esposa que ela é linda, que ele a ama. Ela já sabe, pastor. Quando você disse para ela, no dia do casamento eu disse, quando você tem de casado, 20 anos, pelo amor de Deus, pô. Você é um sem vergonha, você é um safado. Tem que tomar uma coça de vara. Fosse assim, Cristo diria assim, né? Ó, pode cantar para mim num culto, tá bom. Você cantou num culto, o resto você pode esperar até eu voltar. Para passar anos, séculos, não faz diferença. Canta uma vezinha, tá bom. Não, ele manda você cantar sempre. E ele fala quanto nos ama sempre também. Isso acho que ensina muito para a gente. Salomão e Sulamita, lá no Cântico dos Cânticos, não estavam com esse negócio do tipo, ó, Senhor, 2 versos, 4 versos. 4 versos. Primeiro verso, dele para ela, eu te amo, você é linda. Dela para ele, eu te amo, você é lindo. Terceiro verso, dele para ela, você já sabe. Quarto verso, dela para ele, você já sabe.
Ponto, acabou o Cântico dos Cânticos. Parece que irmão que parece que lê assim aquele texto. Mas não é não. Tem uma melação só ali, né? Bonito demais de ver. E é isso que Deus tem com a igreja desde quando começa a revelação em Gênesis até Apocalipse. Sempre é intenso. E aquilo que às vezes falta em nossas casas, em nossos relacionamentos paternais, maritais, a gente percebe na própria igreja com as lideranças. Eu chamo a sua atenção, líder, para isso. Porque líder da igreja não pode ser frio, calculista. Ele pode ser tímido, mas não pode ser frio. É diferente. Tem o afeto do tímido, tem o afeto do extrovertido. Mas demonstrar-se-á afeto. Tem que se demonstrar afeto. E Paulo fala dessa franqueza de estar de coração aberto, sem limites no afeto para a igreja. E aí ele denuncia, vocês têm limitações quanto a nós. Sim, pastores sérios devem esperar da igreja correspondência afetiva. Em suma, honre líderes fiéis. O autor escreve assim, aqui eu cito, ipsilíteres, um parágrafo do seu livro. Enquanto os pastores trabalham, tenha em mente para que fim eles foram chamados e reconheça que desejam o seu bem e a glória de Deus. Que seus líderes tenham alegria em vê-los sentado humildemente sob o ensino da palavra, arrependendo-se e mudando de vida. Isso é da igreja. Vocês que nos visitam hoje são de outra igreja, levem isso para suas igrejas. Mas aí pode ser que você tenha uma experiência ruim, ou aqui na igreja mesmo. Eu quero pensar então em como honrar os nossos líderes na prática. Nós temos aqui um pequeno grupo, aqui outro e aqui outro. Os 3 pastores estão nos grupos aí, né? E é claro que isso se estende a todo tipo de liderança, mas hoje eu quero falar do que o livro trata, que é a igreja sendo chamada a lidar com seus pastores. Primeiro, olha aí. Vamos ler juntos? Imite Jesus por meio deles. Gente, foi para isso que Deus deu liderança para vocês. Para que Cristo seja visto. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos com muita clareza aqui. Eu preciso olhar nos olhos um pouquinho onde fala que eu vou falar aqui. Porque eu vou falar é muito sério. Pode rir se quiser. Estou falando muito sério. Não estou brigando. Não estou com raiva. Não estou magoadinho. Não estou carente, não. Faz parte do conteúdo, eu quero passar com toda a integridade possível. Mas eu vou dizer o que eu vou dizer aqui. Eu não sei dizer o que quer dizer. Lembra a música? Do cara com problema de alguma coisa. O que vou dizer, eu só sei dizer. Aquela música engraçada, porque o cara não sabe o que quer falar, né? Eu sei o que eu quero dizer para vocês. Olha só. Se em nada eu me pareço com Jesus, minimamente, para que você imite a Jesus, em o nome dele, troque de pastor. Nessa igreja, vocês que nos visitam, nós temos falamos sobre isso na classe de novos membros, quinta-feira. Pastor, eu tenho medo de trazer isso para a igreja, esse assunto, porque para mim, de fato, você não se parece com Jesus em nada, ou pelo menos não minimamente, para que eu imite os seus passos. Então, meu ministério para você acabou. Eu como marido, como pai, como cidadão brasileiro, como membro da igreja, não tenho nada para oferecer que te faça olhar Jesus na minha vida. Você tem vergonha de falar disso? Chame os líderes da igreja. Chame outros pastores. E não vai ser golpe, não. Pode falar por trás de mim. Não tem coragem de falar comigo primeiro? Chame uma testemunha. E traga isso para a reunião de liderança. Problema nenhum. Pastor, mas se a liderança for conchavada contigo e você tiver comprado essa galera toda, reúna hoje, nossa igreja dá cerca de 40 membros. 40 membros. Você escreve por escrito. Escreve por escrito. Coloque lá expresso que você exige, junto àqueles irmãos, que seja tratada o assunto sucessão pastoral na igreja. Tá bom? E traga para a Assembleia. Estatutariamente falando, eu sou obrigado a colocar o assunto para ser discutido. Pastor, e se você não colocar? Quem sabe qual é o número do céu aí? O pessoal dos novos membros sabe. Não ouvi.
190, chama a polícia, eu vou para a cadeia. Eu sou um mercenário. Eu sou um sem vergonha, querendo usar o ministério para manipular a igreja. Só chamar a polícia. Aí vai mostrar aquela petição que foi feita, conforme o estatuto, e eu vou responder um processo, você desligado da igreja obrigatoriamente pela mão do Estado, que Paulo disse que é para punir quem faz o mal e honrar quem faz o bem. Entenderam essa palavra, sim ou não, irmãos? Protejam-se de quem não imita Jesus e não te ajuda a imitá-lo. Agora, se você não pensa assim, e você não segue os meus passos, quem está em pecado é você. Porque se você vê Jesus na minha vida e não imita as minhas reações, as minhas ações, os meus conselhos, a minha maneira de lidar com a minha esposa, com os meus filhos, se você não lida como eu tenho buscado com os demais irmãos da igreja, os que pensam igual, os que pensam diferente, e você diz que vê Jesus na minha vida, mas não segue os meus passos, das duas uma. Ou você muda de vida, ou você muda de igreja. Porque não há coerência em você dizer que eu me pareço com Jesus minimamente para você, e que eu tenho autoridade da parte de Deus de ser um espelho para que você saiba como Jesus é, e você não imite meus passos. Lembro de um certo jovem que, numa visita à casa dele, ele não estava na igreja mais com a gente, ele me chamava de pastor. Em vez de ser pastor, ele colocava um i, para ficar pastor, entenderam? Meio que um pai espiritual. E aí, eu falei para ele assim, com muita franqueza, não me chame mais assim. Eu não sou nem seu pai, nem seu pastor. Não que isso eu te considero, você não considera. Não minta para si mesmo. Porque tudo que eu te aconselho fazer, você faz diferente. Você não imita os meus passos e não ouve minhas palavras. Então você não me chame nem de pastor e nem de pai espiritual. Então, pastor. Apenas assuma que você quer me bajular. Duro falar isso para uma pessoa, viu? Mas eu falei com aquela pessoa, ela foi embora da igreja. Sabe o que está em jogo aqui, irmãos? Olha que coisa absurdamente importante que a gente deixa passar. Quem dá o sentido do texto é o seu... Quem dá o sentido de um texto é o seu contexto. Sabe aquele versinho que a gente vê em placa de caminhão, em traseira de caminhão, em versinho de caixinha de promessa? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso não cai de paraquedas aqui no verso 8 de Hebreus 13, irmãos. Até porque o verso 9 fala de outro assunto. É uma lista de coisas. Mas esse aqui parece que não tem nenhum imperativo, não faz sentido. Ele não faz parte nem do imperativo posterior. Ou seja, olha que coisa absurda isso aqui. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o fim da vida deles, como eles terminaram suas vidas, aqui fala de líderes passados inclusive, imitem a fé que tiveram, porque o Jesus que é ontem e é hoje, ele sempre será o mesmo através de vidas que o refletem. Se vocês olharem os homens que já passaram, lembrem-se deles. É diferente do verso 17, que fala de pastores presentes. Aqui fala de gente que já tinha morrido por causa da fé, gente que já tinha passado na igreja. Ele fala, lembrem-se deles. Eles pregaram a palavra, vocês viram o fim da vida deles. Então imitem a fé, porque o que deles passou e não volta, só quando Cristo voltar, a ressurreição dos mortos, o que passou deles não destitui o que é eterno em Cristo. O exemplo que eles deram é para ontem, hoje e para sempre. Porque a geração deles foi influenciada por uma geração anterior. A de vocês hoje é influenciada pela deles. E a que vem depois por vocês. Cristo sempre vai aparecer nas gerações. Porque sempre haverá imitadores. Mas eles imitam através de exemplos humanos que o próprio Cristo deu. Entendido isso ou não, irmãos? Segundo, como na prática você pode honrar seus líderes? Contribua. 1 Coríntios 9, 13 e 14, Paulo disse: vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Irmãos, esse texto tem aqui algo, Rafael, a gente até conversava sobre esse assunto há uns dias atrás, né? E para nós, líderes, por mais, pastor João, que haja bivocacionados,
Eu vejo nesse texto que bivocação, ou quem tem mais de uma vocação além do pastorado, é a exceção. Porque pastores, para serem pastores, a regra é que estejam integralmente entregues ao Evangelho. Porque é uma ordem, o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É anômalo, é anormal que um pastor tenha que ter uma atividade paralela para complementar a sua renda. O normal é que a igreja faça de tudo para que o pastor tenha condições de se sustentar e ele ter integralmente condições de dar-se à pregação do Evangelho em todas as suas vertentes. Seja no aconselhamento, seja na preparação de novos líderes, seja na visitação, seja no ensino na escola bíblica, não importa. E hoje, irmãos, eu tenho um pastor que me auxilia, pastor Álvaro, por tempo integral, e um pastor que me auxilia por tempo parcial. Nós nem contribuímos como igreja, com o pastor João, pelo ministério, mas pelo Free Foot, e somos parceiros dessa obra. Mas ele sabe o quanto que eu boto ele em crise em dizer como eu queria você integralmente do meu lado. Hoje a igreja tem condições financeiras? Não tem, mas ela tem visão. Ou tem gente que acha que pastor deveria ter outro serviço, porque ficar estudando a Bíblia, visitando gente, tomando um cafezinho com dos irmãos, é vagabundagem. Tem que esperar ficar velho para fazer, porque pastor velho tem cara de pastor. Pastor jovem que vai na casa dos irmãos de bermuda tem cara de desocupado. Essa semana eu vi, né? Os dois pastores de bermuda na casa da irmã Dalila lá. Só eu estava fora de ordem. Como esses irmãos me ajudam e como eu gostaria de poder honrá-los melhor. Mas eles não são meus, eles são de Cristo e da igreja. E nessa igreja Deus me deu a graça no estatuto de poder escolher ministros que me auxiliem. E eu oro a Deus para que Deus possa nos abençoar financeiramente, para que eu possa tê-los ainda melhor sustentados. E quem sabe, pastor João, o mais breve possível, ser ao meu lado integralmente, dando um pouquinho de tempo para o Free Food, mas estando mais perto da gente aqui. Então contribua, pensa nisso com atenção. Além disso, considere e respeite. Responda às convocações e pedidos. Tem 30 pessoas no grupo da liderança. Chutando aqui, não sei se tem. É o Johnny Michael? Será que o rapaz sabe que pede tempo religioso não pode passar com som alto? Deve saber não. Deus abençoe ele e a gente aqui também. Ele não quer ir embora não. O grupo de liderança tem 30 pessoas. Chutando. Eu faço uma convocação, irmãos. Quantas respostas eu devo esperar? Pode ser, não posso estar. Pode ser, conta comigo. Pode ser, vou ver e te dou uma resposta que eu não sei ainda. Mas eu não deveria ter 10, 15 respostas. E eu ficar chupando o dedo, esperando outros 15 abençoados de Jesus. Eu falar energúmenos de Jesus. Energúmeno é endemoniado, tá? Esperar lá os outros 15 me dar uma resposta, porque se eu não implorar, não fala. A igreja tem um grupo de membros oficial, em que às vezes eu faço uma enquete e digo, irmãos, o que a gente pode fazer aqui? E alguém pode ter, dos 100 e tantos que tem lá no grupo, a justificativa de dizer, não estou afim, é o de pastor que fica esperando para lá. É engraçado que quando a gente lidera o nosso grupo de trabalho, seja o coral, seja o ministério infantil, seja escola bíblica de férias, seja diaconato, né? Seja lá a mídia, a gente faz a nossa convocação, a gente fica chateado que o pessoal não responde. Mas a gente é o mesmo hipócrita lá que não responde quando é o pastor que fala. Rapaz, tem hora da vontade de dar uma coça de vara, meu irmão. Acontece isso aqui, viu, Luiz? Você abre o olho, hein? Por favor, responda, fale, corresponda. Preste atenção às mensagens, ensinos e exemplo. Às vezes eu vejo os irmãos citando textos e pensamentos de outros pastores, e nada contra, os irmãos não são nossos, os irmãos são de Cristo. Mas eu quero fazer minhas as palavras de Paulo quando ele disse, vocês não têm muitos pais espirituais agora, o pastor dos irmãos e os pastores somos nós, eu e os que me auxiliam. E quantas vezes nossas mensagens caem no esquecimento, irmãos? Deveria acontecer respostas de comportamento, de engajamento. Seja parceiro de quem é parceiro dos pastores. Receba quem é enviado.
Receba quem fala em nome do ministério. É no ministério infantil, é na cantina da igreja, no diaconato, seja lá no aconselhamento, uma visita que você recebe. Ah, não, quero o pastor João, queria o pastor Alex, queria o pastor Álvaro. Para mim você é vira-lata, eles têm pedigree. Se nós entendemos que alguém pode te ajudar, receba, porque está sob nossa confiança. Demonstre seu afeto minimamente. Cuidado com a indiferença. Cuidado com aquela maneira seca, ríspida. Oi. Às vezes vem em algum lugar, né? Vê no mercado, vê na rua, né? Aí a gente olha assim, rapaz, é minha ovelha. A gente fica com inveja daqueles pastores que são bajulados, né? E aí tem que tratar o coração para não ficar com uma aguinhazinha, com um biquinho na boca. A gente, né? Tem que tratar o nosso coração também. Mas é estranho, porque quanto mais a gente ouve que na igreja tem pastorado fiel, pregação fiel, muitas vezes menos a gente tem correspondência afetiva, de trabalho, seja lá o que for, de muitos irmãos. Por favor, é isso aí. Outra, discorde do homem, mas não seja indiferente. É melhor você falar que tem uma coisa para tratar, que você precisa tirar uma dúvida, do que simplesmente você ignorar e fazer de conta que não está nem aí. Ore constantemente. Paulo pediu isso várias vezes à igreja. E eu sei que nessa igreja tem irmãos que oram por mim todos os dias, pelo pastoral, pelo pastor João, por outros pastores. E eu espero que nós continuemos a fazer essa obra. E por fim, jamais seja conivente com lobos devoradores. Como eu disse antes, repito agora, não estamos imitando a Cristo. Chame atenção, não nos arrependemos. Manda embora, é lobo. Faça isso, igreja livre de Jesus. Ele é o sumo pastor e eu sou co-pastor, nós somos co-pastores aqui. O que está em jogo finalmente? Mateus tem um texto muito interessante. Eu, quando estou com vocês, não sei se a Helena se lembra, ela falou assim, Alex, ô tio, ela me chama de tio, né? Ô tio, não te dá trabalho me carregar no carro, né? Eu dou uma carona de vez em quando com as minhas filhas e tal. Não quero te dar trabalho. Aí eu falei para ela assim outro dia, calma, eu estou carregando Jesus. Ela virou assim, ah, sim, tá. Você entendeu o que eu falei? Ela não tinha entendido não, eu expliquei. Expliquei para ela, Jesus fala que quem faz um dos seus pequeninos irmãos está fazendo a ele. O privilégio é meu, Helena. Viu, Manu? O privilégio de honrar vocês como igreja é meu. Porque a igreja é de Jesus e quem faz a igreja faz a ele. Só que não tem texto só para esses irmãos na Bíblia não. Aqui tem para liderança. Quem recebe vocês, e Jesus fala com os discípulos que saíram como pregadores, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, um pregador da palavra então, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, ele agora se refere aos discípulos que vão sair para pregar. Por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. O que está em jogo finalmente é isso aqui, ó. Jesus, você e seus pastores. A maneira como você honra pastores fiéis revela a maneira como você honra Jesus, a quem eles imitam e por quem foram enviados a você. Rejeitar esses pastores é rejeitar Jesus. Recebê-los é receber o próprio Cristo. E então, como tem sido a sua relação? Eu quero orar com vocês. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Esse foi um sermão diferente. E eu queria que você se perguntasse uma coisa muito claramente agora. Se o que eu faço com os pastores que eu considero sérios na minha igreja é o que eu dou para Jesus, como que eu tenho tratado Jesus? Essa é a questão. Se o que Jesus recebe de mim, pelo que eu vi na palavra dele hoje, com todos os versos que foram colocados, os argumentos que foram dados, se o que Jesus recebe de mim é o que eu dou para os meus pastores também, o que ele tem recebido de mim? Desconfiança gratuita? Acusações de que ele é um glutão, um beberrão, porque ele não sai da casa dos outros? Um desocupado?
ou Jesus tem recebido o afeto, o abraço, o apreço, a alta estima do teu coração, através de quem Ele te deu de presente para cuidar de você. Vocês me ouvem falar muitas vezes sobre quanto eu sou avesso a pastores que manipulam, que maltratam, que enganam, que se aproveitam de suas ovelhas. Mas eu creio hoje, sem medo de errar, que conquanto eu seja um pecador, uma pessoa imperfeita, assim também os meus pares, como já foram pastor Tony, pastor Willis, pastor Marcos, hoje pastor Álvaro, pastor João. Conquanto sejamos pecadores imperfeitos, não há o que se dizer de nós, que sejamos manipuladores, pessoas que estão atrás de lucro indevido, ou que estão atrás de glória pessoal, tentando destruir a vida da igreja. Nessa igreja você tem tido abertura, transparência e acesso para inclusive discordar e chamar a atenção desses homens. Então, se você tem visto Jesus na postura deles, a minha pergunta é só essa para todos nós hoje: o que Jesus recebe de nós, se for paralelo, como a Bíblia fala que é, ao que nós damos aos pastores dessa igreja, o que Jesus tem recebido de nós, como ele tem sido tratado? Outro dia uma irmã me falou num canto, quando terminou o culto, e ela disse: pastor Alex, eu me sinto muito preocupada do pastorado dessa igreja passar e vir um homem para cá que nos maltrate, não cuide de nós. E ela falava isso em lágrimas. Eu me senti constrangido, porque eu sou só um pecador. Eu sou agraciado quando escuto isso de uma ovelha. Eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que apesar de meus defeitos e falhas, Jesus tem sido bondoso com a quinta igreja, ao dar os pastores que ela tem tido, inclusive esses rapazes que têm se colocado na brecha, que têm se colocado ao meu lado para receber pancada, para assumirem responsabilidades muitas vezes que homens mais velhos não são capazes de assumir, porque são meninos tementes, reverentes, humildes diante do Senhor. Então clamo à igreja: reflita sobre o que Jesus tem recebido através do que você dá aos seus pastores. Nós vamos orar e vamos cantar apenas a última parte dessa canção, pedindo a Deus que nos renove o primeiro amor a Cristo, através do que damos aos nossos líderes. A partir disso, avalie o que você dá ao seu pai em casa, à sua mãe, ao seu marido, à sua esposa, a honra que você dá àquele patrão, àquele empregado que é um braço direito. Avalie como você trata as pessoas que têm sido usadas por Deus na sua vida para te ajudarem a caminhar. Lideranças silenciosas, oficiais e extraoficiais, mas isso perpassa em como você trata Jesus através também dos seus pastores. Vamos orar. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Eu me lembro e peço perdão ao Senhor pelas vezes que eu afrontei o pastor Irênio Silveira Chaves e o desrespeitei, mesmo quando ele estava errado, e não falei com amor, com base no Evangelho, mas com base em minhas mágoas e ressentimentos. Obrigado porque nós conseguimos reconciliação no Senhor. Obrigado pelo pastor Juraci, pelo pastor Paulo, obrigado pelo pastor Ziel, pelo pastor Assuero, pelo pastor Lamoglia e outros que porventura tenham passado por essa igreja antes de mim. E perdoa-nos se nós os tratamos, mesmo quando eles erraram, com falta de respeito, ainda que tivéssemos até mesmo a razão. E obrigado, Senhor, porque hoje temos a oportunidade de imitar Jesus através de quem o Senhor tem colocado à nossa frente como pastores desse rebanho. Priva-me, ó Deus, tira minha vida, deixa minha esposa viúva e minhas filhas órfãs de pai. Se eu for usado por Satanás para atrapalhar o brilho da tua glória nessa igreja, Senhor, para atrapalhar o brilho da tua glória na vida dos meus auxiliares. Mas dá, Senhor, que a beleza de Jesus, a candura de Jesus, a mansidão, a humildade, a firmeza, a bondade de Jesus sejam manifestas através da minha vida, do pastor Álvaro e do pastor João.
como na vida de cada pastor espalhado por esse Brasil afora, esse mundo. Perdoa aqueles que, como tantos outros, têm manchado a glória de Jesus no pastorado e colocado as ovelhas com medo. Liberta-as das mãos desses opressores, Pai. E muito obrigado por ovelhas que têm nos dado encorajamento, força, e a gente vê claramente também o teu reflexo no cuidado que elas nos dão. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Acende a chama. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer